Olá, sejam muito bem-vindos! Esse é o podcast Aprender e Ensinar. Essa é uma série especial de podcasts do portal Fiz em Ortopedia, no qual eu, Ana Maria Siriani, vou ser sua host e vou falar a respeito de assuntos que estão relacionados ao processo de ensino-aprendizagem. Você é estudante, professor ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado. Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou se você preferir, faz isso correndo, mas não deixa de escutar. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Aprender e Ensinar. E no podcast de hoje, no número 47, eu quero falar com você um pouco a respeito dos eventos presenciais. Eu estou gravando o episódio número 47 no meu retorno de Campinas. Eu estive no evento do SIMPEM 2022, o Simpósio Multidisciplinar de Dor, e foi a minha primeira participação em evento presencial pós-pandemia como palestrante. E eu queria dividir com você, que é estudante ou que é palestrante, professor, as minhas impressões a respeito do evento, não do evento de dor, do que foi falado lá, porque eu fiquei bem pouco, na verdade, no evento, mas eu queria falar um pouco a respeito das minhas reflexões a respeito do que serão os próximos eventos presenciais, quais as pessoas vão ter mais interesse, eu acredito, quais vão valer mais a pena a gente sair de casa para se reunir com as pessoas que a gente tanto gosta e admira e quer trocar ideias. Então, o episódio número 47 é uma reflexão sobre o retorno dos eventos presenciais e aquilo que a gente quer tirar deles a partir de agora. Eu já tinha feito um episódio parecido com a Josimari e o Leandro Fukuzawa, quando a gente estava falando a respeito do retorno dos professores para a sala de aula, e algumas reflexões que estão lá também me bateram agora durante a elaboração da minha palestra para o simpósio. Então, vou conversar um pouco com vocês disso, tá bem? Se você acha que esse episódio deve ser escutado, por exemplo, pelos seus colegas que estão organizando um simpósio de graduação, ou pelos seus professores que estão pensando aí em montar uma jornada, uma semana de encontro, um colóquio, um workshop, esse é o momento de você dar um encaminhamento nesse episódio para mais alguém que pode se interessar a respeito. Vamos começar, então, falando um pouco a respeito de congressos, tá? Que o evento que eu fui ontem era um simpósio, mas a modalidade mais comum de evento científico são os congressos. Em breve a gente vai ter vários deles acontecendo, e eu queria comentar algumas coisas a respeito, ver um pouco também o que vocês pensam através dos comentários que vocês podem deixar, tanto no Reels que sai no Instagram, @fizinhortopedia, chamando vocês para assistir esse episódio, quanto no vídeo com a gravação do episódio número 47, que vai ficar, então, lá no nosso portal Fiz em Ortopedia, no canal do YouTube do portal. Você pode deixar seu comentário, a gente vai passar por lá e também vai comentar e trocar uma ideia, tá bem? A primeira coisa que eu quero dizer é que a gente tem, então, uma série enorme de tipos diferentes de eventos acadêmicos, e as pessoas meio que dão nomes para esses eventos, não sei se bem pensados, bem raciocinados a respeito do objetivo de cada um deles, e eu encontrei uma página na internet que tem a definição de 3 eventos acadêmicos diferentes. Eu não vou passar por todos eles, mas eu achei super interessante e quero trazer aqui para comentar. Então, como eu disse, o congresso é o tipo mais comum desses eventos científicos, e o objetivo principal de congressos é debater e extrair conclusões a respeito de uma temática central. É por isso que normalmente o nome do congresso vem, né, com uma temática, com a definição de um tema sobre o que vai ser conversado naquele grande encontro.
Os congressos são reuniões de especialistas, e esses especialistas, então, devem preparar os seus conteúdos com relação à temática principal desse evento, e vão ser debatidas, então, questões de interesse comum para aquele grupo de pessoas que vai atender como plateia, e ainda as pessoas deveriam trazer os seus estudos, as suas descobertas a respeito dessa temática. Ele é um evento formal, congressos têm periodicidade, então é o Congresso da IASP 2022, que vai ser em Toronto, é o Congresso Brasileiro de Fisioterapia, que vai ser em algum lugar, é o evento, o Congresso número X da Abenfísio. Então, eles são anuais normalmente, ou bienais, e eles têm essa característica de serem periódicos. Ele também é um evento de alta complexidade, no sentido que normalmente você tem lá palestras concorrentes acontecendo, você tem mesas redondas, você tem inclusive workshops pré e pós-congresso, ou mesmo durante o congresso. Então, é um evento que inclusive pode congregar diferentes formas de organização de atividades durante a execução deste encontro. E, além disso, também, ele pode possuir regulamentos e regimentos próprios. Então, por exemplo, agora recente, se eu não estou enganada, a SONAF, que está fazendo o evento regular, periódico da associação, criou uma sessão para a gente submeter pedidos de palestras. Então, inclusive, a comunidade SONAF, os participantes da SONAF podem propor temas para serem debatidos durante o evento. Então, é um regimento próprio, né? Uma agenda própria que é definida pelo conjunto de pessoas que organiza esse evento. Em geral, parece que congressos, pela complexidade, pela necessidade de debater temáticas, eles ficam melhor organizados quando estão sendo promovidos por entidades associativas, e isso conta, então, com a presença de profissionais e especialistas que têm interesses comuns e atuam numa mesma área. Então, normalmente, esses congressos têm essas características. Eles podem ser mais ou menos abrangentes, eles podem ser internacionais, nacionais ou regionais, e mesmo dentro de um congresso, como eu disse, a gente pode ter diferentes atividades científicas ou acadêmicas acontecendo de maneira simultânea. Mesas redondas, conferências, simpósios, palestras, comissões decidindo atividades próprias das associações, painéis, cursos, tudo isso, a própria assembleia da associação costuma acontecer durante os eventos do tipo congresso, então é muito interessante e tem uma gama enorme de possibilidades, e é por isso também que eu acho que os congressos, eles são esses locais onde o presencial tem uma potência grande, porque você pode, ao mesmo tempo, encontrar pessoas do seu interesse profissional específico em atividades que não são só palestras curtas e informativas. Então, há uma grande possibilidade de networking e, além de atualização, você ter ao mesmo tempo a oportunidade de alguma formação numa temática um pouco mais específica. Então, e eu vou falar um pouco mais porque que eu acho que os conteúdos mais profundos vão atrair mais a atenção das pessoas nos eventos presenciais. Uma outra modalidade interessante de eventos são os encontros. Os encontros, eles têm, em geral, temáticas também e reúnem categorias profissionais únicas. Então, por exemplo, o encontro de fisioterapeutas, né? Para debater temas relevantes, atuais e polêmicos daquela área profissional ou ainda daquele grupo de pessoas em especial. Então, encontros começam a ter uma característica um pouco mais local, embora de especialistas, pode ser um encontro mineiro de fisioterapia, encontro de acadêmicos do sudeste do Brasil. E essas coisas, então, os encontros já se caracterizam por um grupo um pouco mais restrito, uma abrangência menor do que
a característica dos congressos, tá? Então, ele normalmente é centrado numa categoria profissional ou estudantil, e eles trazem essa questão de ampliar relacionamentos, incentivar o networking e discutir temas que estão quentes para aquele grupo de pessoas. Então, veja, esse é o evento forte do networking no sentido que ele te aproxima das pessoas que realmente você tem o potencial de encontrar com elas mais proximamente. E a gente está tendo a participação especial de Glenoide neste momento na gravação. Ela adora aparecer, então não adianta nem brigar com ela, já foi embora, tá bem? Bem, outra categoria de eventos são os seminários. Seminários são eventos que precisam da presença de um mediador para existir. É interessante isso, eu também não conhecia essas definições, mas, por exemplo, para CAPES, o seminário costuma reunir estudantes em torno de um tema que é exposto de maneira oral, usualmente atrelado às linhas de pesquisa que estão sendo desenvolvidas por esses estudantes. A CAPES mesmo incentiva que os programas de pós organizem seminários dos programas para que os estudantes tenham essa oportunidade de debater bem localmente e trazer aspectos que são gerais para aquele grupo de estudantes, inclusive com a possibilidade de trazer a contribuição de um professor externo para tomar conta de uma temática. Então, vamos dizer assim, que o programa de pós está se mobilizando para fazer pesquisas de custo-efetividade. Então, ele vai fazer um seminário e ele vai trazer um pesquisador específico que domina bem as metodologias de análise de custo-efetividade, e esses estudantes vão ter a oportunidade de ver essa pessoa se apresentar de maneira oral e discutir com elas os seus projetos de pesquisa, as melhorias de metodologia que podem ser empreendidas a partir da possibilidade de trocar ideia com essa pessoa que é trazida. Então, ele é centrado na discussão acadêmica de pessoas de um mesmo grupo, e a principal característica é essa, é trocar experiências e ajustar rumos de prática que estão sendo compartilhados com esse mesmo público que está dentro desse ambiente. O seminário normalmente tem uma palestra maior e esse assunto é discutido de diferentes ângulos. Então, os estudantes dizendo da dificuldade que estão enfrentando, por exemplo, na coleta de dados, ou de uma ferramenta que eles não conheciam e agora vão incorporar nas suas rotinas de pesquisa. Seminário, então, é bastante comum que as pessoas tenham uma visão prévia do assunto, uma experiência prévia sobre a temática, e os seminários normalmente são divididos em 3 fases: exposição, discussão e conclusão. Então, é interessante para quem está organizando os seminários entender que na fase de exposição é bacana ter alguém trazendo a sua nova contribuição, a sua experiência, uma fase aberta de discussão com essa figura do mediador, que é muito própria do seminário, e aí um momento em que as pessoas fazem essa conclusão do evento. O que ficou do evento para a nossa realidade, para a nossa prática. Uma outra modalidade muito conhecida de eventos são as mesas redondas. Acho que muita gente hoje vai se atrair por eventos presenciais para ver pessoas debatendo temas, mesas redondas, mas se essa oportunidade de ver um debate, uma mesa redonda, se encerrar naquele momento em que fecha a mesa redonda, talvez as pessoas prefiram fazer isso de maneira online. Então, uma mesa redonda, ela tem como função integrar a programação de eventos maiores, normalmente está presente nos congressos, ela tem por objetivo promover debate e levantar questionamentos de uma determinada área, de um tema, e esse assunto debatido, ele costuma ter alguma polêmica ou ser de interesse desse público, e a participação do público deveria ser bastante ativa, as pessoas deveriam ser
instigadas a trazer seus pontos de vista, trazer suas discussões e fazerem perguntas para os especialistas que estão ali também trazendo a sua experiência, a sua vivência naquele assunto. É essencial ter alguém que coordena essa ação, alguém que apresenta os membros da mesa, que dá a palavra, que recolhe a palavra na hora que o tempo acaba, e essa pessoa ela é conhecida como o presidente da mesa ou o moderador dessa mesa. Essa pessoa, inclusive, deve ter algumas perguntas formuladas para os palestrantes, para ajudar na discussão. Ela pode ter uma experiência a respeito do tema e ajudar na discussão também, junto com esses palestrantes, mas a principal função dessa pessoa é colocar a plateia, envolver a plateia nessa discussão. E foi exatamente isso que aconteceu na minha participação no Simpem. O Leonardo Ávila era essa pessoa, o presidente da mesa, o moderador dessa mesa. A mesa que a gente fez era uma mesa a respeito de avaliação de dor, e aí o Arthur Padão trouxe os testes sensoriais quantitativos como medidas que estão sendo popularizadas na clínica, e a questão das diferentes precisões desses testes para os clínicos, como eles podem ser utilizados para diferenciar ou para mostrar um pouco o predomínio do mecanismo de dor presente naquele paciente. A seguir, eu tinha que falar do estado da arte, dos questionários de relato de paciente em relação à queixa de dor. E, por fim, o Ney Mesiá contribuiu com a questão das estratégias das habilidades de comunicação centradas no paciente, reflexivas, justamente para aqueles pacientes que têm casos de dor bastante complexos e que a abordagem precisa ser muito focada nos aspectos comportamentais. Ou seja, temas que nós conversamos, que a gente tem experiência nas nossas práticas clínicas. O Arthur faz muito essa questão de testes quantitativos sensoriais. Eu tenho um ambulatório clínico com uma ficha de avaliação com mais de 20 páginas de questionários e avaliação física dos meus pacientes lá no Arco. E o Ney é conhecido pela característica dele de abordagem cognitivo-funcional, que envolve uma parte importantíssima de comunicação e mudança de comportamento nos pacientes. Então, acho que a escolha de pessoas que poderiam trazer assuntos nessa interface teoria e prática foi muito interessante, muito inteligente por parte dos organizadores do evento. E nós tentamos trazer aquilo que a gente sabia que podia atrair a atenção da plateia e fomentar questionamentos, perguntas, para que a gente pudesse falar da nossa realidade, daquilo que acontece com a gente na nossa prática clínica. E foi muito bacana, de verdade, porque acho que teve uma sensibilidade da organização do evento. A gente tinha de 20 a 30 minutos para fazer a nossa apresentação, mas como o início da sessão da tarde era um início tardio, ia começar às 3 e pouco da tarde, os meninos, o Léo Ávila, né? Ele deixou a gente falar mais tempo e também abriu para bastante tempo a discussão na plateia. Bem uma característica mesmo de mesa redonda. E eu acho que quem estava ali e pôde discutir se sentiu muito contemplado. Quem estava ali e não tinha, assim, o desejo de pegar o microfone, fazer uma pergunta e falar, também pôde aproveitar bastante da discussão que foi criada pelas diferentes palestras. E aqui, a coisa do presencial. Será que essa mesa redonda precisava ser presencial? Será que a gente poderia conseguir o mesmo nível de interação num formato online? E eu fiquei muito reflexiva a respeito disso, e principalmente na hora que eu fui montar a minha palestra. Por quê? Quando você fala estado da arte de questionários, as pessoas logo pensam
em revisões sistemáticas de uso prático. As pessoas pensam em propriedades clinimétricas, quais são os questionários que estão validados para a língua portuguesa, quais são os questionários que têm propriedades de medida que deixam o clínico confortável para o uso, quais são os questionários que têm mínima mudança clinicamente importante definida, para eu saber o quanto que meu paciente precisa pontuar para eu considerar a minha intervenção efetiva para aquele construto que está sendo medido. E eu não falei de nada disso. Eu quis trazer o problema que é hoje para clínicos que estão tentando fazer o uso desses questionários, encontrar as melhores ferramentas que dão a medida de avaliação centrada no paciente que esses questionários deveriam ter, porque afinal de contas, a experiência de dor, o padrão ouro de medida é o relato do paciente. Então, como encontrar questionários de relato de pacientes que entrem na minha prática clínica de maneira que eu consigo incluir isso. Uma das críticas muito grandes dos clínicos em relação aos questionários é que eles são enormes. E aí eu, com 20 páginas de avaliação no arco, fui falar o que eu penso a respeito. Então, foi muito bacana. Fico pensando que a discussão que gerou após a minha apresentação, ela não apareceria, por exemplo, num chat de uma discussão, por exemplo, acontecendo no YouTube, que são as formas mais comuns hoje de evento online, é a gente fazer uma transmissão no YouTube. E aqui eu quero começar essa reflexão dos prós e contras do online e do presencial. Porque a primeira coisa que eu percebo é que no online nem todo mundo que se manifesta no presencial se manifesta no online. E a depender da plataforma que está sendo utilizada, a gente pode ter mais ou menos interação. Vou dar exemplos. No chat do YouTube, quando a gente está fazendo uma mesa redonda no YouTube, então estão lá os participantes, a gente tem a vantagem de ser extremamente barato, poder convidar pessoas que estão em diferentes locais do Brasil, ter a opinião de experts, por exemplo, que estão geograficamente muito afastados de nós e que custaria muito caro trazer essa pessoa, caro do ponto de vista dinheiro gasto para aproximar essa pessoa, assim como o tempo de vida que ela gasta para chegar até o local do evento. Por exemplo, o evento de dor. Josimari de Santana, que é um nome feminino, pesquisador, mulher, dor, ela está no Sergipe. Trazer uma pessoa do Sergipe para São Paulo, mesmo que em Campinas, do lado do aeroporto da Azul, que tem voos em preços bons, e que Viracopos é o grande hub da Azul, você tem vários voos diretos para Viracopos, ainda assim é muito caro. E o deslocamento é muito penoso para quem está no Nordeste do Brasil vir para o Sudeste, porque normalmente implica em conexões, voos saindo de madrugada, voos de longa duração. Então, se o evento fosse online, a gente, por exemplo, teria participação, ou poderia contar com a participação da Josi. O evento sendo presencial, mesmo para trazer o Arthur do Rio, o Léo de Florianópolis, já fica mais caro, mais custoso, ainda que são voos diretos até Viracopos. Se a gente estivesse fazendo esse evento em Ribeirão Preto, a gente ainda teria que fazer mais uma perna de deslocamento. Isso implicaria em outra taxa de embarque, em mais custo financeiro. Então, esse é um primeiro contra o evento presencial no tipo mesa redonda, quando você quer ter certas pessoas que estão distantes de você geograficamente e que seriam interessantes para aquele evento. A outra coisa é a coisa da manifestação. Se é feito no YouTube e as pessoas estão no chat,
pegar o microfone e falar é sempre diferente de escrever. Eu mesma prefiro que as pessoas escrevam quando elas me mandam mensagem, porque a gente costuma ser mais conciso quando a gente está escrevendo. A gente, ao escrever, você reduz a introdução, a reflexão, você não está refletindo enquanto você fala, como normalmente acontece. Você vai escrever, você já pensou a frase que você vai escrever, então a ideia vem num pacotinho menor e isso normalmente é entregue de uma forma mais curta. Se você está exclusivamente apresentando no chat, por exemplo, do YouTube, e está usando uma plataforma de transmissão que, inclusive, não permite você trazer a pergunta do chat para a tela, como, por exemplo, o StreamYard faz, que eu acho que, assim, é uma das coisas mais legais do StreamYard, é que você consegue capturar a pergunta da pessoa com a foto dela e colocar essa pergunta na tela para quem está assistindo online. Por que, Ana? Porque traz esse senso de pertencimento. Gente, olha lá, a minha pergunta, o meu rostinho, eu estou participando mesmo. Isso traz uma sensação mais próxima do mediador da discussão, dos palestrantes. E ainda assim, a gente perde a coisa da reflexão. Tem gente que vai dizer que no presencial as pessoas se perdem falando muito, e às vezes são até prolixas, mas é isso. O presencial tem esse momento reflexivo que o online, escrevendo ali no chat, talvez não tenha. Outra coisa que a gente poderia pensar do presencial, que pode ser aproximado do online, ao invés de fazer no YouTube, uma transmissão numa sala Zoom, onde a pessoa pode abrir a câmera, abrir o microfone e falar com você como se estivesse na sala. E aí a reflexão do falar ali no momento, a participação das pessoas que gostam de se manifestar verbalmente, não por escrito, talvez seja compensada. E aqui, eu estava pensando nisso para o presencial, quando eu fui para Campinas, mas depois eu falei assim, mas gente, a gente está fazendo isso o tempo todo, que é competir pela atenção das pessoas. Pensa que eu estou lá em Campinas, no palco, luzes por todos os lados, um palquinho iluminado na beirinha, aquela coisa toda. E eu estou preocupada no palco se as pessoas estão prestando atenção em mim, no que eu estou falando. Eu gostaria que elas estivessem prestando atenção em mim, porque afinal de contas, levantei às 5:50 da manhã, tomei banho, lavei o cabelo, preparei a minha melhor aula, estou lá no palco presencialmente. Eu queria que você tivesse com o olho vidrado em mim, você tivesse 100% comigo ali naquele lugar, porque eu que estou no palco não tenho a opção de estar em atenção dividida, mas quem está sentado tem. E isso acontece no presencial e no online. E talvez as pessoas digam que no online ainda mais, porque como você fecha a câmera e não está sendo visto, a atenção dividida no online é muito grande. Se você não é uma pessoa que sabe se comportar para participar de algo online. Porque é um comportamento. Tá sentado de frente para o computador, com a câmera aberta, tomando nota, prestando atenção nas expressões faciais de quem está com a câmera aberta, valorizando a qualidade daquilo que está sendo apresentado visualmente pelo apresentador, ao invés de só estar escutando. Essas são habilidades, comportamentos de plateia que tanto no presencial quanto no online o apresentador fica disputando a atenção das pessoas. E aí, no presencial, o que eu percebi? Eu percebi que a gente está se comportando como se a câmera tivesse fechada. Então, a pessoa está lá se apresentando e eu estou ali postando no Instagram, ou conferindo o WhatsApp, ou resolvendo problemas da clínica onde eu trabalho. E isso é comportamento. Ninguém, na verdade, te obriga a estar lá presencialmente.
É um congresso, você pagou para ir. Não é uma aula de graduação que você é obrigado a ir para poder concluir, pegar seu diploma, ter a presença necessária para passar de ano. Você pagou o congresso para ir, você está lá, e aí você não está presente. E aí você não está 100% prestando atenção. O apresentador tem que se esforçar, logicamente, e eu acho que eu tentei muito isso na minha apresentação, criar uma apresentação dinâmica, trazer uma história, envolver as pessoas, contar de um livro que eu li, contar da minha experiência, contar aquilo que eu estou sentindo a respeito do problema de usar essas medidas na minha vida clínica. Mas é isso, a gente está competindo pela atenção de uma pessoa que disse que queria estar presencialmente. E a gente precisa começar a pensar a respeito de comportamento, aproveitamento e, inclusive, de boa educação. Eu não acho, eu não consigo me acostumar com a ideia de que eu dou uma aula para os meus estudantes de graduação síncrona e eles não abrem a câmera. E eu percebi o seguinte, no início da minha disciplina, os meus alunos abriam mais a câmera, conforme o tempo vai passando, eles vão abrindo menos e menos e menos. E eu já fui dar uma aula presencial que tinha uma aluna derrubada na sala, assim, sabe? Caída na carteira. Você fala, mano do céu, tem 2, 3 aulas presencial e aí a pessoa nem tá aqui, sabe? Você fica meio... E aí eu achei que isso era uma coisa da graduação, do aluno de graduação, mas não. Acontece no congresso também. Então, será que isso é um evento ligado a ser... Será que esse comportamento é algo relacionado a ser presencial ou online? Ou é algo da pessoa, de como a gente está se comportando diante dos outros? É uma reflexão aí para fazer, né? É um excesso de informação, é um monte de coisa para a gente prestar atenção e fazer ao mesmo tempo. E por que a gente está se comportando dessa forma? Por que a gente, mesmo presencial, numa atividade eletiva, eu escolho estar lá? Por que eu fico me dividindo com as coisas externas? Com o WhatsApp, com o Instagram, com... Conversa paralela é impossível, assim. A gente sempre fez isso desde todo sempre. Desde a Ágora, na Grécia, tinha lá Sócrates falando, nem sei se bate as coisas cronologicamente, tá? Coloque qualquer filósofo lá na Ágora, se apresentando, sei lá, Sêneca, os estoicos, quem vocês quiserem. Coloca uma pessoa, uma figura dessas lá na Ágora, na Grécia, na Roma antiga, se apresentando, e as pessoas tendo conversas paralelas. Isso é do ser humano. E na conversa paralela, há desenvolvimento, há reflexão, é importante. E o presencial dá essa possibilidade da gente partilhar insights instantâneos com alguém que está do nosso lado. Agora, passar uma palestra toda viajando, né, na batatinha, sumido do planeta Terra, por que será que a gente se comporta assim? Por que será que a gente usa o nosso tempo dessa forma, né? E isso eu queria compartilhar com vocês. Isso não é do online. Isso é do nosso comportamento. Isso não é do presencial. É do nosso comportamento. E eu citei os estoicos, vou até colocar o óculos aqui, meu óculos sem lente antirreflexo, porque eu queria ler um pedacinho do Diário Estoico. O Diário Estoico é um livro de trechos de obras de filósofos estoicos, do estoicismo, comentado por na verdade, tem 2 autores, mas o mais conhecido deles é o Ryan Holiday, que é do livro Ego é Seu Inimigo também. Ele é um cara que estuda filosofia estoica, eu gosto muito dele, em especial, e por mais modinha que esse livro seja, acho que para quem quer se interessar por filosofia, para quem quer ver a vida de uma forma menos romantizada e mais pé no chão,
o estoicismo é uma forma de te trazer para essa realidade. E aí no dia, o diário, ele chama diário porque as mensagens vêm com data para você ir lendo ele ao longo do ano. E aí no dia 20 de maio, tem um texto que se chama Qualidade acima de quantidade. De que vale ler, de que vale ter inúmeros livros e bibliotecas, cujos títulos dificilmente poderiam ser lidos todos numa única existência. O aprendiz não é ensinado, mas oprimido pelo simples volume. E é melhor plantar sementes de alguns poucos autores do que estar dispersado por muitos. E esse é um grande dilema que a gente vive hoje com o volume de acesso à informação acadêmica. E aí o Ryan Holiday e o coautor, que é o Steven Hanselman, tem uma discussão a respeito desse trecho, que é um trecho do Sêneca, que eu acabei de ler, sobre a tranquilidade da alma. Eles falam o seguinte: não há nenhum prêmio por ter lido a maioria dos livros antes de morrer. Mesmo que você fosse o leitor mais dedicado do mundo, um livro por dia, até sua coleção provavelmente nunca seria maior do que a de uma pequena biblioteca municipal. Você nunca chegará nem perto de rivalizar com o que está armazenado nos sistemas de servidores dos Google's Book ou acompanhar centenas de milhares de novos títulos publicados anualmente. E em se tratando das leituras e aprendizados, você desse prioridade à qualidade e não à quantidade. E se você lesse os grandes livros de maneira profunda, ao invés de só passar os olhos superficialmente em todos os livros novos? Suas prateleiras poderiam ficar cada vez mais vazias, mas o seu cérebro e a sua vida ficariam mais cheios. E aqui fica, então, a reflexão. Será que a gente não está se enchendo de tanta informação de todos os lados que nem o presencial e nem o online vai dar conta de nos trazer um comportamento mais presente para as coisas que a gente está fazendo? Quais são os limites da preocupação do apresentador em criar a melhor palestra possível se você definitivamente não está lá para ouvir, para participar, para acompanhar as discussões, para pensar qual daqueles artigos é mais interessante, parar um tempo para ler, ou ainda mesmo para aproveitar a pessoa que está lá. E eu falei isso na minha palestra. Falei, olha, normalmente num evento científico, antes da pandemia, eu faria questão de fazer uma apresentação carregada de artigos científicos, discutir a força da evidência exclusivamente. Mas hoje eu entendo que essa informação está disponível para todo mundo que souber minimamente fazer uma busca no PubMed. E, de novo, até como fazer a busca no PubMed está disponível online para você fazer de maneira autônoma. Eu imagino que quando eu sou convidada hoje para um evento científico e me desloco durante 2 horas para ir até o local, 2 horas para voltar para minha casa, para falar durante 30 minutos, eu acredito que as pessoas desejam ver algo, ao menos uma parte, de alguma coisa que não está disponível nas redes sociais, no PubMed, na leitura acadêmica, científica, técnica. Mas há um limite também para o show, né? Há um limite para o show. Não adianta eu aprender a cantar, eu fazer os melhores slides, eu contar uma história mirabolante, eu pedir sinestesia para a plateia, levantar a plateia, fazer a plateia dançar, fazer a plateia interagir entre ela,
se de fato você não estiver concentrado naquilo que está fazendo. E isso vale para o presencial e vale para o online igualmente. E é louco porque eu comecei a gravar esse episódio pensando em vir falar prós e contras do online e do presencial, e ao longo do episódio eu entendi que o problema não está na forma, ou a solução não está na forma, mas sim em como a gente se comporta quando a gente vai interagir com as pessoas, seja no online, seja no presencial. O quanto que a gente está valorizando aquilo que a pessoa fez e está trazendo. E aí, talvez, para a coisa desse podcast de falar para quem é aluno ou quem está na situação de aprendiz e quem é o professor ou está na posição de mostrar sua experiência. É lógico, quem vai lá para se mostrar quer a sua atenção, deve se esforçar, deve fazer a melhor apresentação possível para chamar a sua atenção. Mas, de novo, há um limite para isso. E o limite, quem tem que colocar, somos nós como plateia. Somos nós como participantes de um evento online ou presencial. É muito bacana a hora do café, a hora do almoço, de um evento presencial, quando a gente dá risada e escuta as pessoas falarem a respeito das suas famílias, a respeito do regime que está fazendo. Eu dei muita risada ontem no almoço, conversando com os meninos. Eu almocei com o Padão, o Rodrigo, o Léo Ávila, o Arthur, e mais a Luciana e a médica do bem estava lá com a gente, esqueci o primeiro nome dela agora, mas enfim, a gente estava rindo a respeito do comportamento de cada um de nós para comer. Vai pegar doce? Não vai pegar doce? Estou de regime? Não estou de regime? Tipo, aquele assunto que não é congresso. E esses são os momentos em que a gente vê as pessoas que a gente gosta, admira e gosta de estar junto, em que a gente está falando dessas miudezas de ser humano, mas nem todo mundo que foi ao congresso vai ter este momento. E talvez a gente queira criar estes momentos de propósito nos próximos eventos presenciais para a gente ter esse momento humano, né, próximo um do outro. Mas a parte dura do evento, que é trazer diferentes opiniões, fomentar o debate com a plateia, ter tempo para a plateia falar, exige de nós que estamos na apresentação trazer claramente quais são as dúvidas, as discussões, as coisas que a gente quer falar, mas exige de quem está nos ouvindo estar lá presente. E acho que é isso, esse episódio. Eu vim para falar uma coisa, pensei outra. É o episódio mais louco deste podcast, meu Deus. Mas também reflexivo. E quem está lá no YouTube vai ter essa sensação presencial de me ver refletindo a respeito do que aconteceu nesse evento. Meu convite para quem está terminando de ouvir esse episódio, muito obrigada por ter ficado até aqui nessa loucuragem. Obrigada por acompanhar minha mente irrequieta, meus pensamentos erráticos e tô rindo comigo mesmo, gente. Mas enfim, vamos refletir sobre isso. Não é ser presencial ou ser online. Ser online dá a vantagem de ampliar o número de pessoas atingidas, de trazer mais pessoas para discussões estratégicas que vão fazer a gente definitivamente avançar. Se a gente não criar oportunidades nos eventos presenciais para interagir com a plateia num nível diferente daquilo que a gente consegue na maior parte dos eventos online, a gente vai estar desperdiçando a oportunidade do presencial. Eu acredito honestamente que palestras curtas, informativas, com pouca interação de plateia, não precisam ser presenciais, elas podem ser online, é mais barato, é mais acessível, aumenta, amplia a possibilidade da discussão.
uma vez que a gente pode abrir isso para muita gente, com pessoas muito interessantes. Se for presencial, a interação com a plateia precisa ser valorizada, a gente precisa abrir espaço, e quem vai falar precisa falar menos e ser mais pontual nas reflexões, nas lacunas, nos gaps, naquilo que acha que é a polêmica do negócio, naquilo que acha que é o punch do assunto. E a gente vai ter que se preparar melhor para fazer essas aulas, para fazer essas exposições orais. Acho que a plateia vai ter muito mais interesse de se deslocar para presencialmente para as experiências do tipo workshops. Os workshops têm essa característica de terem mais atividades práticas e serem mais de formação do que de informação e atualização. Então, eu hoje quero ir para eventos em que eu posso ou ir com foco no networking, né, para ver mesmo a pessoa nesse ambiente informal, ou para aprender coisas práticas. Teoria, cara, com pouca interação, é para a gente fazer online. Mas é para a gente fazer online, sentado de frente para o computador, se é síncrono, câmera aberta, olhar as pessoas, ver a expressão, valorizar o conteúdo audiovisual do professor. Porque tem gente assistindo a aula minha fazendo bolo na cozinha. É muito difícil competir pela atenção das pessoas no online, se a pessoa não estiver presente. Então, quando você estiver online, aula síncrona, abre sua câmera, cara. Conversa no chat, manda pergunta para o professor, para a pessoa que está apresentando, participa de fato. A atenção dividida não entra no seu cérebro, é uma biblioteca de livros não lidos, de fato. É por isso que eu trouxe a leitura. Se você está lá, mas não está lá, você não está assistindo. É assíncrono. Mano, é a responsabilidade pessoal, é o comprometimento com o aprendizado. É sentar com o seu caderno, prestar atenção, tirar o celular, anotar. Não adianta nada você estar na sala de aula com o professor, dando uma aula presencial, e você viajando no WhatsApp, no TikTok, no Instagram. Não adianta nada você comprar um curso online ou estar na sua graduação online e não está prestando atenção, está com a atenção dividida. E, de novo, o problema não é o online, o problema não é o presencial, o problema é o seu comportamento. Que a gente, ao voltar para os eventos presenciais, possa encontrar oportunidades de formação e networking mais interessantes do que já foram, mas que, sobretudo, a gente possa estar lá para fazer essa experiência de verdade. E esse é o episódio número 47 do podcast Aprender e Ensinar. Se fez sentido para você, não deixa de dar um like, deixar sua estrelinha no seu disponibilizador de podcast, deixar seu joia no vídeo do nosso YouTube, comentar, compartilhar e refletir. Quem é você enquanto plateia? Porque tanto online quanto presencial podem ser incríveis se você parar de dividir a sua atenção ou se você parar de botar livros certificados na sua estante. Um beijo para todo mundo e até o episódio número 48. Vejo vocês daqui a 15 dias.